Olá, um probleminha técnico, mas eu vou começar a comentar hoje este livro aqui, intitulado A Revolta das Elites, do Christopher Lasch. E quem tiver interesse, no canal do YouTube prof.renato Martini, o vídeo vai ficar lá juntamente com outros vídeos, assuntos relativos à área da humanidades, etc. Muito bem. Este autor, Christopher Lasch, é um historiador norte-americano, como se diz mais atualmente estadunidense, já falecido. E ele caminhou muito a sua produção por uma crítica ao liberalismo mais contemporâneo. Talvez vocês que me ouvem podem ter ouvido falar do livro dele, A Cultura do Narcisismo. É o livro talvez mais que tenha tido mais repercussão. Mas desde os anos 60 ele já tem uma produção que dialoga muito com temas que estão na pauta do dia, né? Já o novo radicalismo, lá nos anos 60, em que ele faz um diálogo com os novos movimentos sociais, que hoje a gente classifica com esses movimentos identitários. Ali em Germe já tem uma crítica, tem a cultura do narcisismo, mas eu vou comentar então este livro aqui. Eu falei anteriormente em alguns vídeos que alguém quiser vasculhar no canal lá, prof.renato Martini, falando de elites, etc. E a teoria das elites e continuar um pouco nesse diálogo, né, com questão de elite, etc., a partir da visão deste autor, né, do livro A Revolta das Elites e a Traição da Democracia. E eu vou expor aqui um pouco hoje. O livro é denso, cheio de referências sobre vários assuntos, né? E eu vou expor aqui hoje uma parte dele, que na verdade é o capítulo 2, porque no capítulo 1 ele faz uma grande introdução, né? Uma introdução sobre o que vai ser trabalhado no livro, e é a parte 1. Então, agora eu vou falar um pouquinho da parte 1, e que é intitulado O Crescimento das Divisões Sociais, e este é o capítulo que acaba dando título ao livro, né? A Revolta das Elites. E o livro, né, tem o subtítulo Revolta das Elites e a Traição da Democracia, e espero que seja compreendido por que, né, está aqui também a discussão sobre a democracia, a crise da democracia contemporânea. Ok? Então, fica visível, e ele mesmo menciona isso, né, já no começo do próprio capítulo 2, que aqui a revolta das elites é uma referência que ele faz, invertendo um pouco a equação, a um clássico do pensamento político e social, clássico mais contemporâneo, né, que é o livro do Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas. Rebelião das Massas, não vou ter condição de abrir um outro leque aqui e falar do que se trata, né, esmiuçar, mas é interessante para quem tiver interesse, né, e não leu, é importante, é um livro importante, né? Mas o que está tratando
o Ortega y Gasset, só para fazer uma relação com o Lesch, o que o Ortega y Gasset está tratando no momento em que ele escreve, há mais ou menos 100 anos atrás, na década de 30 do século passado, né? Ele analisa um pouco os fenômenos políticos de governos de massa, a partir da emergência das massas, que acabaram levando ao declínio da democracia e à instauração de regimes autoritários, né? Estou me referindo à Revolução Bolchevique, em 17, e ao fascismo em geral, né? Que inclusive permeia as próprias terras. O Gasset é espanhol, né? E depois nós vamos ter essa instauração de regimes como o franquismo na própria Espanha, na Península Ibérica, né? Também Portugal, etc. Então, o Gasset, ele vai demonstrar um pouco que isso é resultado da emergência daquilo que ele chama de homem-massa, né? Da massificação. Eu vou fazer aqui uma síntese muito rasteira, porque senão a gente não vai para o nosso autor. E que é esse homem-massa, né? É aquelas massas que emergem, aqueles conglomerados urbanos, oriundos a partir, inclusive, de uma ascensão social, econômica, né? De pessoas que começam a se adequar àquele ecossistema social de ganhos materiais, etc. E que se especializam em alguma coisa, né? Que tem uma certa ascensão, classes baixas e médias que vão ascendendo e que perdem um pouco a dimensão histórica de como se dá essas conquistas, etc., e passam a ter uma exigência cada vez maior, né? Sem ter uma ampla visão da história, da sociedade, né? Digamos assim, o homem-massa é um sujeito em si meio arrogante, é um técnico, não é aqui, o homem-massa não é um ignorante completo, né? Um analfabeto, nada disso, pelo contrário. É alguém que estudou alguma coisa, que teve uma qualificação, uma ascensão, e a partir disso começa a vislumbrar que pode tudo, né? Que sabe tudo de todos os assuntos, etc. E que, nas suas exigências, observa só a relação de direitos, de conquistas, de ganho, inclusive materiais, né? Sem perceber que isso deve ser fruto de um contrato, de um diálogo, né? E só exigem. E, portanto, é uma condição psicológica, cultural, desfavorável à democracia, ao parlamento, porque querem tudo numa velocidade, numa rapidez incompatível, né? E aí incompatível com a demora, o ritual, a liturgia democrática, e acabam apelando para essas lideranças que de repente vão transformar o mundo da noite para o dia, atendendo esses interesses mais imediatos, né? Essas exigências. Só para ter uma ideia, né? Assim, vou pegar um trecho muito assim, apanhado, mas ele, na página 36 aqui da minha edição, que já lia um tempo atrás, usei muito quando escrevia no meu doutoramento, etc. Ele diz assim: não se diga, em nosso tempo, domina o homem-massa. É ele quem decide. Mas as pessoas das multidões, não vou entrar aqui na psicologia das multidões, que também é trabalhado isso, etc., né? Não se diga que isso era o que acontecia já na época da democracia, do sufrágio universal. No sufrágio universal, não decidem as massas, senão que o seu papel consistia em aderir a uma decisão de uma outra minoria. Estas apresentavam seus programas, entre refrões, né?
Excelente vocábulo. Os programas eram, com efeito, programas de vida coletiva. Neles convidava-se a massa a aceitar um projeto de decisão. Então, na concepção da democracia, antes da emergência desse fenômeno de massas, etc., que vão, né, ter um patamar de exigência, sem muito querer saber as consequências das exigências. Anteriormente existia um projeto coletivo de programa, de negociação. Ou seja, uma visão de vida em coletividade, em sociedade. Muito bem. Todo esse preâmbulo agora para a gente entrar no... para a gente entender melhor um pouquinho os argumentos do Christopher Lasch. Atualmente, segundo Lasch, houve uma inversão desse descompromisso, digamos assim, de uma visão coletiva, de querer cada vez mais, de uma crença no progresso de que a condição material é inesgotável. Quem pensa assim, segundo Lasch, ele escreve isso em 1994, esse livro é publicado em 1994. Quem pensa assim não é mais a massa, segundo a concepção do Lasch, mas, como ele diz atualmente, na época que ele está escrevendo, são as elites que controlam o fluxo internacional de dinheiro e de informação e que prescinde as fundações internacionais de dinheiro, informação, fundações filantrópicas e etc. O Lasch vai nos mostrando que o descompromisso com um pacto civilizacional não é mais agora algo que vem da base, da massa, das classes menos abastadas, mas quem está no topo. Né? A própria concepção de valores disseminada entre elite, né? Elite é quem está no topo economicamente dizendo, né? Mas aqui é quase um casamento de elites que são econômicas e acabam sendo também elites culturais, né? Que acabam disseminando os seus valores, tentando disseminar seus valores, né? Nessa própria elite há uma perda de fé nos valores ocidentais, da democracia ocidentais, né? Se a gente analisar, o próprio discurso é um discurso que considera que o Ocidente foi totalmente opressor, é preciso com as mulheres, né, com as vítimas desse Ocidente com homossexuais, que é a linguagem que ele usa, né? Ele diz pessoas de cor, a gente não usa essa expressão, mas tem até uma nota, né? Afrodescendentes, etc. E, então esse discurso, isso é muito atual quando se discute identitarismo hoje, etc. Mas então, o que acontece? Naquele momento anterior, a questão era que as massas não tinham mais essa conexão com a própria sociedade em que elas foram germinadas, etc. Não tinha essa visão histórica de quão longo foi o caminho até chegar ali, não é? E então, mais a fim de chutar o balde, né? Esse sistema. Mas agora esse descompromisso com o ideal de vida coletivo não é mais oriundo das massas, mas sim é uma visão que está muito mais no topo, né? E por que isso alterou? Né? O que levou a essa mudança? Vamos lá, vamos tentar falar. Aqui não vou esgotar o assunto, nem é uma coisa tão sistematizada, né?
é apenas para fomentar alguns pontos. Quem tiver mais interesse em aprofundar, leia com bastante atenção, mas fomentando aqui algumas discussões. A visão, duas coisas acontecem: uma mudança na cúpula da sociedade e na base, né? Em relação à cúpula, digamos assim, as elites, quem está em cima, nata, né? O, na sociedade, essas transformações acabaram gerando uma série de novas concepções, visões, né? Muito diferente daquela que tinham uma velha elite, digamos assim, que tinha uma visão mais aristocratizante. Vocês aqui que era aristocracia vão voltar séculos atrás, né? Até a Idade Média, etc. A ideia de quem está na cúpula, que tem a ver um pouco com a condição de nascimento, ela deve ter ideais públicos, organizativos com essa sociedade, né? É aquela ideia de que já que eu sou um privilegiado, bem nascido, mas por isso mesmo eu devo algo à sociedade. Eu preciso apostar em filantropia que favoreça o conhecimento, museus, universidades, espaços públicos, porque isso é a condição de uma obrigação. Eu sou favorecido por algum motivo, pelo meu nascimento, numa situação abastada, mas eu devo cuidar do restante da sociedade. Então, esse ideal que vem, volta lá, o ideal da nobreza, né, comprometida, entrou em jogo uma outra visão dessas elites, né? Que é aquela visão que da ideologia meritocrática. Ou seja, se eu estou no topo, é porque, olha, eu consegui. Eu me esforcei, então eu me dediquei mais que os outros, etc. e tal, e cheguei. Ainda, vai falar, mas tem gente que já nasce, vocês vão dizer, não, mas a concepção é essa. Pode não ter sido eu que nasci, mas meus antepassados nasceram, deixaram a fortuna, é tudo fruto de mérito. Portanto, eu não tenho este compromisso organizativo com a base da sociedade, né? Ter uma relação de troca, de abrir um pouco mão do que eu tenho em benefício cívico, público, etc. Esses valores foram se perdendo com ideais mais individualistas, né? Meritocráticos, etc. Bom, na base daquilo que seriam as massas, né? Trabalhadoras, etc., também houveram muitas mudanças. Se você pegar a própria linha de movimentos políticos, né? De novos movimentos sociais, surgido lá nos anos 70, 60, 70, que vão substituindo a classe trabalhadora, aquele profissional de fábrica mesmo, né? E vão entrando esses novos movimentos sociais por direitos, né? Feminismo, direitos que eles chamam de direitos gays, mas a gente hoje tem outra denominação, né? LGBTQIA+, é, direitos de bem-estar social específicos, contra a discriminação racial. Isso tudo, ela é mais, além de ser mais fragmentário, esses movimentos são movimentos que procuram se integrar ao sistema de alguma maneira, né?
que eles desejam são direitos específicos para esses grupos determinados. Então, perdeu-se um pouco o interesse de uma transformação mais radical, que era o que estava posto naqueles outros movimentos. Os institutos políticos mesmos desse mundo não são mais conservadores, né? É o casamento, tinha um período agora anteriormente que era a questão era o casamento homoafetivo, né? Ou seja, de alguma maneira reproduzir essa relação existente e tal. Não estou entrando aqui no mérito se é válido ou não, enfim, mas é um direito, inclusive, assegurado, etc. Mas nesse sentido. Então, e por outro lado, também essas massas, a gente não pode hoje em dia, qualquer indicativo econômico, etc., achar que são massas que querem tudo, porque estão tendo uma ascensão econômica, né? E querem cada vez mais. Pelo contrário, as pesquisas indicam que se antes, período do século passado, até isso, começo do século, talvez, cada geração familiar, a mais recente, em termos econômicos, tendia a superar a geração anterior, a geração dos filhos seriam mais ricos que dos pais e assim por diante, isso acabou. O Leste mostra até com dados aqui, né? Que nos anos já isso aí, estamos falando final do século passado, né? Porque nos anos 70, um estudante saía para o mercado de trabalho, ganhava em média $32 mil, tal. Ali 10 anos depois já era 28 mil, 27 mil e com tendência decrescente. Se fizer isso hoje, provavelmente decaiu muito mais, né? Então esse é o declínio econômico, né, da classes que vivem do trabalho mais imediato, braçal, é visível dos anos 50, quando até o Hobsbawm chama naquele livro dele sobre o século XX, né, a década de ouro do capitalismo, que tinham ganhos, né, extraordinários. Isso tudo foi decaindo. Então, é uma inversão, inclusive, de, de valores, né? O Gasset chamava aquelas massas lá dos anos 20 e tal, da criança animada da história. Ele queria ou não? Que a criança nada que nunca ouvi não, né? Não tem limites. Mas isso inverteu. É assim, é um pouco as elites que acabaram de alguma maneira, isso foi acentuado, né, o processo de globalização e tal, que são elites que elas têm uma relação, por exemplo, muito mais cosmopolita, internacional, entre cidades-chaves e desenvolvimento. Ele é Estados Unidos, né? Então, por exemplo, a elite de Los Angeles ela está muito mais conectada com de outros grandes centros mundiais, de outras grandes cidades, do que aquilo que se chama de Middle America, né? O coração da América, do que a sua própria relação com o seu próprio povo. Uma cisão clara entre os valores, inclusive, né? É interessante notar que o Leste faz esse diagnóstico que é muito visível, inclusive na nossa sociedade. É bom lembrar que é para os Estados Unidos, mas muita coisa, né? Para alguns países ou outros pode ser estendido mais ou menos, né? Mas até em termos de valores, né? São as classes hoje baixas, trabalhadores, que sustentam muito mais a ideia, que tem uma visão conservadora,
sustentam muito mais a ideia de uma família tradicional, que são contra o aborto, contra a discriminação das drogas, né? Contra estilo de vida alternativo, inclusive em relação à saúde, né? Essa visão, ele mostra aqui que inclusive essa classe menos abastada, mais trabalhadora, tem inclusive uma visão mais realista dos efeitos trágicos da existência humana, né? Da finitude humana, por exemplo, enquanto, por exemplo, os jovens profissionais se sujeitam aos mais abastados, é um árduo trabalho no seu dia a dia, de ter uma alimentação, exercícios, uma alimentação controlada, exercícios, né, com intento, né, de manter a morte à margem, distante, como se ela nunca existisse. As pessoas comuns, por outro lado, conseguem perceber melhor a decadência do próprio corpo, né, como algo meio impossível de ser combatido e tal. Deixa eu fazer um parênteses, talvez aqui vale esse parênteses. O Lesch, ele morreu relativamente jovem, 62 anos, se não me engano, na casa dos 60, né? E ele teve um câncer que se transformou depois em metástase. E o Lesch, ele não quis o tratamento quimioterápico, desistiu, né? E lá, né, tem até uma frase dele que foi dita, né, circulada, em que ele teria dito que ele despreza o apego covarde à vida, né, assim, de uma existência apenas da vida pela vida, né, sem pensar uma proporção para além desta finitude humana, né? E então esse dado, mas esse é um parênteses, né, só para pegar como essa visão distinta da elite, né, e povo hoje. Então, ah, o, o, os, quero dizer o seguinte: as pautas das elites, etc., essa coisa mesmo da boa vida, tal, não são questões universais, mas que seduzem a base da sociedade, a massa trabalhadora, né? Pelo contrário, na cúpula tem essa visão mais internacionalista, progressista, inclusive, e na base, com valores, né? E na base, aquela coisa meio que se opõe ao dito progresso, né? É na base que estão os valores familiares, o patriotismo, né? O, o fundamentalismo religioso, inclusive visões retrógradas, né? Racismo, etc., né? Não é uma justificativa, mas nessa gente está a ideia de que não se quer subverter uma sociedade existente e tradicional. Eles olham, inclusive, a cúpula, a elite, como os verdadeiros ameaçadores, né, dessa ordem. E então, bom, eu não queria sair muito tempo, mas vamos. Se não é isso que acontece, por exemplo, agora recente eleição do. Veja se não é isso que acontece na recente eleição do Trump, né? Não estou aqui justificando, eu não quero dizer o que é certo, o que é errado, mas assim, mas só para analisar. Mas veja se não é essa cisão entre o homem lá no interior, né, do coração da América, que chama muito da Média América, coração da América,
e essas visões mais da elite, né? Eu me lembro quando teve um debate, Trump e Câmara, e eu fiquei meio embasbacado porque eu assisti e tal, tudo, né? E acabou o debate, aí começaram os analistas políticos aqui ou lá e diziam o seguinte: Câmara venceu, foi um massacre, o Trump. Mas aí eu fiquei, mas a partir de qual perspectiva essa análise de que ela venceu? A perspectiva da elite acadêmica, universitária, que ela faz um discurso muito mais próximo? Ou será que está fazendo um exercício de se pensar o discurso para o todo da sociedade? Como estão se abordando esses temas, essas visões e o jeito até de falar do homem interiorano, texano, sei lá o que, não é? Então, eu acho que vi um ou outro analista falar, não é bem assim, porque aí está entrando um pouco de visão da paixão política. Pô, ela falou coisas que agradam nós, assim, mais da elite acadêmica, sei lá, mas enfim. Mas essa é outra discussão, tá? Então, a, a gente percebe essa dicotomia, né? Então, a falta de um cimento cívico. Isso é agravado também pela emergência dessas megalópolis, né? Onde a vida em comum se torna mais difícil. Ele tem até um aqui, ele traz algumas estimativas de analistas. Ele escreveu no final do século passado, mas que ele projeta, por exemplo, do ano de 2025, que a cidade de São Paulo chegaria a ter mais de 20 milhões de habitantes. Não foi o caso, né? Não chegou. Mas isso não invalida o argumento de que são cidades de muita inviabilidade para uma existência comum, né? De espaços de sociabilidade. Então, as elites, o que elas fazem? Elas estão ali nos seus espaços defendidos, com relação, olhando não para o interior da cidade, mas já olha para os seus helicópteros, sei lá, enfim, os seus locais de moradia completamente separados, né? E então há um certo colapso da vida pública, né? Da vivência pública em conjunto, e uma descendência da classe média, né? A crise da classe média, ela é notada em vários países, né? Então, há cada vez mais essa separação. Inclusive ele dá exemplos aqui interessantes, né? Ele mobiliza outros autores. Um autor chamado Michael Kaus, num livro O Fim da Igualdade, que dá exemplo até pelos casamentos, né? O que acontecia anteriormente? Não era incomum, era até bastante comum. Um médico casava com a enfermeira, um advogado acabava casando com a secretária. Até isso acabou, né? Porque a tendência é um médico casa com outra médica, né? Advogado acaba casando com a mesma condição social. E aí ele mostra, né? É difícil imaginar o que acontece se um advogado que ganha 60 mil casa com outro que ganha 60 mil, e um balconista que ganha 20 mil casa com outro que ganha 20 mil, com outra que casa 20 mil, né? Então, uma diferença ali de 40 mil entre essas pessoas, ela passa a ser 80 mil, né? Dobra-se. Então, esse é um fenômeno importante. E, e a elite, então, com esse ideal mais meritocrático, e inclusive aqueles que ascendem de baixo, né? Assim, digamos, a pessoa pode até, ela ascende de uma condição, mas alguns que ascendem, porque nós somos uma sociedade, ainda que seja tudo isso, uma sociedade de mobilidade, né? E que ascendem, conseguem ascender por algum motivo, maioria,
ela está toda também, que veio de baixo e vai para cima, ela também está imbuída dessa ideia meritocrática. Bom, eu consegui, então esses grupos também têm essa ideologia, isso também não contribui muito com o espaço cívico. Em algumas coisas eu vou um pouquinho além, né, do que ele está dizendo no texto, mas assim, esse discurso do vença por si mesmo, né, ele é muito presente, até na política brasileira, né, isso é um fenômeno, veja lá em São Paulo, a eleição, o fenômeno lá, Pablo Marçal, né, que é aquela coisa, olha, o Estado só te atrapalha. Eu tenho uma fórmula para você sozinho, se você quiser, você sozinho, né? Uh, sair, se libertar e sair da pobreza para a riqueza. Dar um salto. Ah, mas e o transporte público, tal? Entra onde nessa discussão, por exemplo, que entrava? Ah, vamos fazer teleférico, enfim, as coisas mais, né, disparatadas, porque justamente não tem essa visão. É um meio que um salve-se quem puder. Mas, enfim, mas essas elites, que agora elas, segundo o Lash, que tem um descompromisso maior, elas constituem uma nova classe, não só. É, é que assim, não se basta mais a propriedade específica da riqueza, mas eles também são detentores de um pouco desse processo de informatização, né? São mídias que estão relacionadas a esse processo de informatização, de especialização profissional e são, digamos assim, aquilo que entra na categoria de analistas simbólicos, né? Pessoas que vivem num mundo de conceitos, de símbolos abstratos, né? Que vão da citação do mercado de valores, da bolsa de valores, etc., às imagens produzidas de Hollywood, né? Não são os profissionais, esses que estão no topo, não são os profissionais rotineiros do trabalho, né? São aqueles análises simbólicos e tal. Ele dá um diagnóstico muito interessante como isso acontece em Los Angeles, né? Hollywood, que é a nata dessa visão, dessa elite, em que tem essas redes todas, né? Que um fleta com o outro e tal. Fleta no sentido profissional, né? Que vai alçando o outro, um profissional do audiovisual daqui, com outro da produção tal bem simbólico, com a indústria da informação. Então, eles têm essa visão. Os jovens muito privilegiados que se formam nas melhores universidades do mundo, né? E que é o oposto daquela visão, por exemplo, do intelectual mais antiquado, né? De expressão dele, que trabalhavam sozinho, né? Meio possessivo em relação às suas próprias ideias, o seu trabalho, né? E hoje são produtores em instituições sofisticadas, em campos tão variados que vão do marketing e finanças, a arte e o entretenimento. Eles se dão melhor quando se articulam em times, né? Em grupos. Aquela coisa de você ficar bem com um grupo e ali se disseminam certas ideias. E, não, então essa vida mais de grupo, de clubinho, né? Enfim, como ele diz, né? Não é por acaso, palavras dele, que Hollywood é o lar para um grande número de técnicos de impostação vocal, treinadores, instrutores de dança, agências de atores, fornecedores de equipamentos fotográficos, acústico e de iluminação. Também pode-se encontrar ali por perto restaurantes que possuem um ambiente correto, que favorecem produtores a flertar com diretores e roteiristas, que por sua vez flertam com outros roteiristas. E dessa forma, em Hollywood, dessa forma, todo mundo em Hollywood flerta com o resto de todo mundo e segue, né?
a vida. Então, é, é um, é, é um exemplo dessa questão desses servidores impessoais, né? Analistas simbólicos, como ele usa a expressão. Tá bem? Bom, então, se eu dizia que aquela elite aristocrática, ela tinha um orgulho característico de estar no topo. Era um orgulho de uma questão que vem de linhagem, de honra. E, é claro, era elite da mesma maneira, vocês poderiam dizer, mas elite da mesma maneira, né? Tá vivendo no topo, etc. Então, é fruto também de uma grande desigualdade, etc. Porém, entretanto, todavia, ali havia um compromisso de pensar especificamente a nação, bem público, etc. E agora, o que acontece? Um pouco essas novas elites, etc., são mais moldadas no caldo de cultura de uma certa arrogância. Uma arrogância, assim, no sentido de que nem, como ele diz, nem os valores, nem cavalheirismo, nem código do cortejo ou do amor romântico, todas as melhores coisas com as quais os itens anteriores estão associados. Nada disso tem lugar na visão de mundo desses sujeitos que se consideram os melhores, os mais brilhantes. Uma meritocracia não tem nenhum uso para o cavalheirismo e seus valores, assim como a aristocracia hereditária não tem para cérebros. Apesar das vantagens hereditárias possuírem uma parte importante na conquista do status profissional e administrativo, a nova classe precisa continuar com a ficção de que o poder dela se baseia tão somente na sua inteligência. Não é aquela questão, mas assim, às vezes você vê algumas pendengas assim, né, uma elite, tem que estar numa situação maior e tal, e fala assim, esse povo, olha, sei lá, aquela expressão, pobre de direita, como que pode ser tão burro, né, e assim, um afastamento, né, real da condição. Essa relação não se dá mais, se dá em espaços, em convivência, ninguém mais entende, né? Entre elite e massa não se entende mais, não há um diálogo. Aquela, quem está embaixo tem que olhar e falar, bom, quem está em cima, de alguma maneira, tem compromisso e vice-versa, né? Isso parece que acabou. O Lash diz o seguinte, Ortega e outros críticos descreveram a cultura de massa como uma combinação de ingratidão radical com uma crença inquestionável nas possibilidades ilimitadas. É o homem massa. Mas isso está muito mais próximo hoje da elite, né? Possibilidades ilimitadas e uma certa ingratidão. Não devo nada a ninguém, porque eu cheguei por mérito próprio, né? E é bom dizer que, ressaltar, reafirmar isso, que não era o ignorante que eles chamavam de homem massa, né? Já era meio classe média, com uma visão profissional, etc. Mas só que, então, a gente traz isso muito mais para a visão, da elite. O cara que está em cima, bom, cheguei, eu sei tudo, eu sei os valores. Qual é a sociedade? Como é que a sociedade deve se organizar?
Eu ia dizer uma coisa, assim, por exemplo, dos poderes do Brasil, né? Tem um pouco essa visão. Basta pensar assim, olha, nós somos um certo filtro, né, para a sociedade, do que é certo e o que é errado. A decisão já não está mais no impacto de todos ali, né? Mas enfim, é que um pouco a meritocracia ela leva um pouco uma paródia da democracia. Então, a, agora, ela somente fortalece a aparência de que as elites exercerão seu poder de uma maneira ainda mais irresponsável, porque eles reconhecem tão poucas obrigações em relação aos seus predecessores ou à comunidade que alegam liderar. A ausência de gratidão delas desqualifica as elites meritocráticas do fardo da liderança. E, em qualquer caso, estão muito menos interessadas em liderar do que fugir do rebanho. A definição exata do que significa sucesso meritocrático. É, pela essa perspectiva, nessa a ausência de lideranças, né? Isso não é esse compromisso de pensar uma relação, né? Mas você foge desses ambientes, né? Os ambientes estão, em termos de valores, de moral, etc., eles estão muito... pegam alguns bairros, quando falou São Paulo e outras cidades, mas isso acontece, né? Pega o estilo de vida, o pensamento, o que se diz na Vila Madalena e na Capão, ou qualquer bairro da periferia, né? E vejam, né? Vejam como se dá até nos mapas eleitorais a penetração hoje das ideias ditas mais progressistas, quem vota em quê, e vocês vão ver como você fala assim, mas não sempre foi assim, mas tinha um certo diálogo, porque você precisa pensar em coisas em comum, né? Um discurso, vamos chamar esquerda e direita para facilitar, né? Mas a esquerda tinha uma penetração maior na periferia, porque tratava de temas reais da condição e tal, né? E hoje isso se tornou uma abstração. Enfim, mas aí a gente é um pano, seria bom para manga, né? Para discussão, mas vamos até aqui um pouquinho. Então, uh, eu avancei um pouquinho no tempo, tinha muita coisa para falar, mas sintetizando, tentando fazer aqui uma síntese. O, uh, diz o nosso autor que aconteceu então esse processo. Nós temos os talentosos, né, esses talentosos que continuam com os mesmos vícios da aristocracia, sem ter nenhuma de suas virtudes. Seu esnobismo não reconhece as obrigações recíprocas com os poucos favorecidos e a multidão. Então, esse fardo da obrigação foi com, né, com a base da sociedade foi tirado. Né? Ainda que você defenda escolas públicas e tal, etc. e tudo mais, mas a condição de ter o filho na escola particular, um plano de saúde privado, etc. e tal, são espaços de convivência muito diferentes, né? Uh, isso é dado. E olha muito mais para fora. Quem se identifica com o povo da própria nação? A elite norte-americana se identifica com o povo da própria nação? Ou eu tenho um olhar voltado, né, como fala assim, Los Angeles da porta para o mundo, né? Que vai, olha para fora e se dá bem, relações de certas resorts e etc, internacional, aonde se encontram e trocam informações e etc. Então, a elite volta-se para fora. Na economia global sem fronteira, o dinheiro perdeu seus laços de nacionalidade. E as classes privilegiadas em Los Angeles sentem maior afinidade
com seus iguais no Japão, Singapura, Coreia, do que com a maioria dos seus compatriotas. Veja só, não é. Não estou dizendo aqui que ele está certo ou errado em toda a observação, mas faz muito sentido. Saindo um pouquinho aqui do texto. Não é à toa que nós estamos vendo um pouco esse caos, primeiros meses aí do governo Trump. E qual que é o discurso, inclusive econômico? Não é a América primeiro? Fazer a América ser grande novamente? Inclusive essa coisa de, né, de sobretaxar, ou seja, fechar um pouco mais, voltar a um certo nacionalismo, porque assim, essa coisa está em curso há algum tempo. Então, que essa coisa da linguagem internacional do dinheiro, e ele tem um sentimento interno. Um sentimento, eu não estou dizendo que está correto o sentimento, né? Isso aí pode ser o que está sendo acontecendo em termos tarifários, uma proteção econômica, né, nacionalista, etc. Pode até ser um tiro no pé economicamente, mas o sentimento existe, né? De que é uma conexão das elites internacionais que o cidadão médio mesmo não tem tirado tanto benefício, né? Ou pelo contrário, está decaindo a sua condição. Não estou dizendo que a solução a ser dada está correta, mas de qualquer maneira, essa coisa de que a linguagem internacional do dinheiro estava falando cada vez mais alto, né? E, e o que ele está dizendo aqui, né? Sem o fim, sem os laços nacionais, as pessoas elas têm pouca inclinação para fazer sacrifícios, responsabilidades pelas suas ações. Então, como ele diz, o mundo do século XX apresenta um espetáculo curioso. De um lado, agora está unido por meio do controle de mercado como nunca antes na história, o livre fluxo de capital, de trabalho, fizeram as fronteiras desaparecerem, a cultura popular segue pelo mesmo caminho. Do outro lado, raramente as lealdades tribais foram não agressivamente divulgadas. Bom, aqui já avançamos um pouquinho do período que ele estava, né? Aquela coisa de rompimento das barreiras, fim da nacionalização, que levou até a emergência de movimentos nacionalistas internos e etnias e lutas contra uns contra as outras, né? O nacionalismo um pouco segurava, era um guarda-chuva sobre todas essas questões, e esse enfraquecimento levou a um processo de fragmentação, nós sabemos, isso aconteceu lá atrás, e então, muito mais conflitos étnicos, etc. E, mas o fenômeno interessante é que o declínio da nação para o leste está associado justamente ao declínio da classe média. Essa classe média, como é que se construiu esse ideário nacional, né? Dos séculos XVI, XVII. A riqueza da nação tinha uma relação com as classes comerciais e artesanais, né? Então, quando se buscou lá atrás para fazer, né, a transformação da feudalismo para o capitalismo, foram essas classes que emergiram, né? Uma aliança contra a nobreza, etc. Né? Então, isso, pensarmos em forma mesmo da consolidação depois desses estados, etc., essa importância dessa classe comercial interna. E isso se perdeu, e a classe média, então, meio que, uma série de motivos, foi decaindo, e ela se transformou num elemento mais patriótico dessa equação, digamos assim, né? Então, muitas vezes até chauvinista, militarista. E não está aqui fazendo uma, né, mas esses aspectos menos atraentes, né, do discurso nacional, chauvinista muitas vezes, xenófobo em muitos casos, não deve fazer perder a dimensão
obscurecer, que sobre o cisma da nacionalidade ainda havia, né, seja quais forem as suas falhas, o nacionalismo da classe média providenciou um ambiente de discussão, padrões habituais de comportamento e um molde comum de referência, sem os quais a sociedade se dissolverá em algo que os pais fundadores da América entenderam muito bem, em facções, em luta, em uma guerra de todos contra todos. Então, entendem a equação, o problema colocado? Bom, o problema do faccionismo. Se você não tem um cimento e cada grupo vai, né, falar por si, você tinha esse ideal patriótico, nacionalista, etc., que de alguma maneira cimentava, ainda que no pacote, né, tenha muitas aqui algo que se pode se criticar contundentemente. Bom, ele fala aqui de facção. Não vou nem falar que isso é uma faccionismo, né? Uma coisa que tem vai ser feita uma longa análise no interior da ciência política. Desde aí o Maquiavel já ficou preocupado com o faccionismo na Itália, etc. Que nada mais é que a segmentação, a fragmentação, uma leva de facções, de todos contra todos. Você não tem mais um espírito cívico cimental que cimenta a todos, e isso então passa a ser um problema considerável e sério para organizações nacionais, né, para os países e etc. Bom, eu me estendi um pouquinho, mas ainda poderia pegar alguns pontos aqui que eu passei batido, mas esse é só a primeira análise, porque tem muita coisa, outros aspectos que ele vai discutir nesse livro aqui, que eu hoje falei alguns aspectos, a revolta das elites e a traição da democracia, do Christopher Lasch, que eu posteriormente volto, vai ficar tudo arquivado lá no canal prof.renato Martini do YouTube, para quem tiver interesse, vendo conforme for sendo possível e acharem interessante.